Simbora começar essa questão aí, vamos resolver, vamos ler a questão. Paulo treina ciclismo e corrida todas as semanas. Em certa semana, a razão entre o número de quilômetros que correu e o número de quilômetros que pedalou foi 3 sétimos. Na semana seguinte, Paulo correu 20 quilômetros a menos do que na semana anterior, e pedalou 120 quilômetros a mais do que na semana anterior. De maneira que a razão nessa semana passou a ser 1/4. O total percorrido da bicicleta nessas 2 semanas foi... Olha, para resolver essa questão, você vai ter que montar um sistema de equações. E eu vou dizer que x é a quantidade de quilômetros corridos e y é a quantidade de quilômetros pedalados. Eu sei que se eu dividir na primeira semana x sobre y, isso dá 3 sétimos. Então, essa é a minha primeira equação. Pela questão, a gente consegue interpretar isso. Depois, a questão coloca que na semana seguinte, Paulo correu 20 quilômetros a menos do que na semana anterior. Ou seja, nós temos x menos 20. Isso é na segunda semana, certo? E temos também que ele pedalou 120 quilômetros a mais do que na semana anterior. Então, y mais 120. De modo que quando eu faço a razão entre esses dois, a divisão, a fração que fica é de 1/4. Então, com isso, nós temos aí as duas equações para a gente fazer esse sistema, certo? Como eu quero saber o total percorrido pela bicicleta, ou seja, o total pedalado, eu vou isolar essa letra Y aí que eu usei, mas poderia ser A e B, M, N, a letra que você quisesse. Eu usei X e Y porque é aquela que geralmente em matemática a gente usa mais, tá bom? Então, eu vou deixar todo mundo em função do Y. Vou isolar aqui esse X e, isolando, eu vou encontrar que X é igual a 3Y sobre 7. E vou substituir isso aqui nessa segunda equação, certo? Só que antes eu vou resolver logo essa baguncinha aqui, né? Vou fazer os mesmos pelos extremos aqui, multiplicação cruzada, e vou colocar os resultados. Cuidado com 4 vezes x menos 20, eu tenho que multiplicar todo mundo, então pensa no parênteses. Eu já vou colocar o resultado, vai ficar 4x menos 80, certo? O 4 multiplica os dois. Igual a y mais 120, beleza? X é 3y sobre 7, eu vou substituir ali onde tem o x, né? Então, 4 vezes 3y dividido por 7, menos 80. Eu vou fazer o seguinte, esse menos 80 eu vou levar para lá, esse y eu vou jogar para cá. Cuidado que quando eu faço quando eu troco de lado dessa forma, eu também inverto os sinais, né? Ficam os sinais opostos. Então, vai virar menos y igual a mais 80 mais 120. Eu coloco o resultado logo, 200, certo? 200. Bom, então, na verdade, ali, eu vou apagar aqui em cima, eu tenho 12y menos y sobre 7, tá? Para você não ter o trabalho de fazer MMC de 7 em 1, que na verdade é 7, né? Por que você não pensa assim, eu tenho 1 inteiro de y. Se eu escrever 7y sobre 7, isso também não está certo, porque eu poderia simplificar esse 7 com 7 e daria y da mesma forma que estava antes. Então, por que fazer isso? É a mesma coisa, né? Porque fazendo isso, eu deixo o mesmo denominador. E aí eu não preciso fazer MMC, eu já vou e faço direto, né? 12y menos 7y, isso vai dar 5y. A gente tem que lembrar que tem muitas questões, né? Então a gente tem que economizar tempo, né? Temos que economizar tempo de todas as formas possíveis. Isso sobre 7 igual a 200. Tudo bem? Vou resolver esse final dessa questão aqui em cima, tá bom? Continuando, para finalizar a questão, a gente teria o seguinte. Nós teríamos que y, isolando o y ali em cima, né? Que estava aqui embaixo, estou continuando, seria o quê? 200 vezes 7 dividido, tudo isso aí, dividido por 5. Claro que eu não vou fazer 200 vezes 7, vou resolver essa multiplicação para depois dividir por 5. Se eu posso simplificar 200 com 5, para ficar uma conta mais fácil. Se eu faço essa simplificação, eu encontro o valor de 40. Então, 40 vezes 7, sabemos que esse valor é 4 vezes 7, 28. Como é 40, 280. Ah, mas não tem 280, né? Então tá errado. Não, é porque ele quer o total. Ele está pedindo o total para você, né? Ele quer o total percorrido. O total percorrido é na primeira semana e na segunda semana. A primeira semana ele fez 280, porque
era o valor percorrido na primeira semana, 280. Então, a gente já tem 280 para somar. Na segunda semana, ele percorre 280 e mais 120 km. Então, de novo, 280 e vou somar ainda isso aí com... Eita, cadê essa barrinha? Mais 120. Se você faz essa soma, você vai descer o 0, aqui você vai descer 8, aqui você vai subir 1, e aí não tem brincadeira, 680, letra B. Esse é o gabarito da questão.